Sport 0, Bahia 0. O que falar desse jogo? Um jogo de pouca produtividade, um Sport errando muito ofensivamente. A sorte do Sport é que o sistema defensivo está muito ligado e os jogadores deram um encaixe, né? O Thierry e o Ramon, porque o Cari hoje pouco conseguiu produzir e isso é muito ruim, né? Quando você vê que o lateral esquerdo não está bem, já há alguns jogos. Pelo lado direito, o Matheus Alexandre ele está vindo uma boa evolução. Claro que muito se fala na questão do dinheiro que foi pago por ele, né? 9 milhões de reais. Mas pouco a pouco ele vai ganhando essa atitude dentro de campo que se espera, né? Essa vontade, esse querer. Teve um certo momento no primeiro tempo que os jogadores do Bahia fazem 1-2, a bola vai quase perto da linha de fundo, ele dá um carrinho chegando com muita força. Então, essa demonstração de vontade e de querer que eu acho que tem que prevalecer no esporte. Setor ofensivo. Hoje, o Daniel Paulista ele fez algo muito bom. Eu gostei da escalação do esporte. Botou o Derek, o Barleta, o Mateuzinho, o Atencio. Falar do Atencio. O Atencio pouco conseguiu produzir novamente. E isso é muito ruim. O jogador que o esporte pagou muito caro e não vem conseguindo produzir. E quando entra também ele não entra com aquele gás todo que tanto se espera, né? Que é um jogador que tem bastante qualidade. Mas Série A do Campeonato Brasileiro é uma outra batida. É um outro momento. Então os jogadores de esporte têm que entender isso o mais rápido possível. E pelo lado do Bahia, o Bahia com o seu craque, né? O seu gênio ali, o Everton Ribeiro, né? O Jean Lucas, o Caio Alexandre, esses três jogadores, se o esporte deixasse esses três jogadores jogar, sempre saía coisa boa, né? Juba muito vaiado pela torcida do esporte, há de se entender também por tudo que aconteceu, mas é um jogador que o Rogério Ceni encaixou, fez um bom encaixe, né? Simplesmente ele sem a bola, é um jogador que vem por dentro e isso é muito bom. Ele tem variações táticas, coisa que a gente não vê no esporte. Foi para um segundo tempo, onde o esporte, para mim, pouco conseguiu produzir. Eu acho que ele consegue igualar um pouco a equipe do Bahia, para vocês terem uma ideia. Então foi isso que aconteceu. Um Bahia um pouco que produziu contra um esporte que, quando produzia, não botava muito medo. Para vocês terem ideia, para mim, o melhor lance da equipe rubro-negra foi com o Barleta no primeiro tempo. Vou mostrar para vocês o vídeo, vou mostrar para vocês também as imagens que tem. O Barleta perde um gol que não pode perder. Não pode perder um gol. E pelo lado do Bahia, no segundo tempo, o Bahia tenta uma reação, bota alguns jogadores ali para dar uma velocidade, mas também pouco fez para o Gabriel fazer grandes defesas. Então você vê, as duas equipes hoje pouco conseguiram produzir. O que falta no esporte, muitas das vezes, e eu venho batendo na mesma tecla, falta para mim qualidade no elenco. O esporte gastou 60 milhões de uma maneira equivocada. Foram 60 milhões que os jogadores que o esporte contratou, 2 apenas jogaram Série A. Matheus Alexandre e Carlos Alberto, que já não está mais no esporte. Então você vê o tamanho da besteira, né, que o esporte fez nesse momento. Você vê, o Mirassol gastou apenas 3 milhões. E vê onde está a colocação do esporte, onde está a colocação do Mirassol. Você vê, o elenco do esporte hoje é um elenco que não tem qualidade. E Série A, se você não tiver qualidade, fica muito difícil você permanecer. É o que está acontecendo. Essa última colocação do esporte, um futebol muito abaixo. Treinador, o Daniel Paulista, para mim ele poderia ter feito algo diferente, ter botado o Romarinho, isso não aconteceu, ele botou o Johan, né? Não sei se aconteceu alguma questão de dentro de campo, né? Algum jogador pode ter sentido alguma lesão, mas não conseguiu produzir o que era se esperado. O jogador, para mim, ele começou com um time bem, né? O time que eu botaria como titular, mas nas mudanças dele ele perde muito. Isso é falta de qualidade no elenco. E Série A ela não te perdoe, e o Sport está sofrendo isso na pele. São 19 jogos
sem vencer. 16 deles na Série A. O Sport tem apenas 6 pontos. Então você vê o tamanho que o Sport tá no fundo do poço mesmo da Série A. Acredito eu que os jogadores têm que pensar jogo a jogo. Esquece fazer a pontuação. Esquece a pontuação de 42, 45 pontos. Se tu não conseguiu nem ao menos uma vitória. O Sport hoje é o terceiro colocado em pontos corridos, tá? No geral, que ainda não conseguiu uma vitória. São 16 jogos. O terceiro colocado. Então, ou muda muita coisa, ou senão vai ser mais do mesmo. O Sport pega agora um jogo muito difícil, tem uma semana para trabalhar contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. Vamos ver se a qualidade dos jogadores vai se mostrar dessa vez. Porque no jogo de hoje contra o Bahia, o Sport pouco conseguiu fazer. E quando conseguiu, só vocês verem o lance do Barleta aí. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe bastante, comente no canal do Ricardo Rocha Treino no YouTube, dá aquela moral aí. Vamos embora.